Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13. Versos de 1 a 13. Versos de 1 a 13. Vamos ler esse texto. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Meus queridos, essa parábola, ela é bastante citada, bastante comentada, bastante conhecida, mas ela é extremamente, aqui e ali, mal compreendida. Ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas. A primeira está no final do capítulo 24, esta é a segunda, e a terceira é subsequente a esta, que é a parábola dos talentos. E Jesus conta essas 3 histórias, essas 3 parábolas, para falar sobre o reino. Ele vem numa sequência anunciando o reino de Deus. Mateus, por sinal, é quem mais vai falar, vai contar os ensinos de Jesus sobre o reino de Deus, e vai usar essa expressão, reino dos céus, ou reino de Deus. Mateus é quem mais vai se servir dessa expressão, e a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre o reino, este reino que é completamente diferente do reino dos homens, este reino que é completamente diferente da percepção dos reinos humanos, porque esse reino de Cristo que virá definitivamente, completamente, esse reino começa de maneira completamente inversa. Obrigado, querido. Completamente inversa, pois ele começa de dentro para fora. É um reino que nasce no coração, é um reino que nasce no interior. Não é um reino visível no seu início, mas é um reino que começa com o senhorio de Cristo no coração do homem e que vai ganhar, certamente, perspectivas visíveis, externas, concretas, mas que começa no interior, que começa no coração. E aí Jesus, para falar deste reino que chegou, mas que virá definitivamente em poder e glória,
Jesus está falando do seu retorno, Jesus está falando da sua volta para estabelecer definitivamente o reino. Ele conta essas 3 parábolas. E é interessante que em todas as 3 ele vai falar do Senhor que demora, mas que vai chegar. Ele vai falar do noivo que se atrasa, mas chega. E ele vai falar do dono dos recursos, né, do banqueiro que distribui os recursos, mas que volta e que vai exigir prestação de contas. Há sempre essa expectativa da vinda do Senhor, do rei, do noivo. E há sempre a urgente necessidade de se estar atento, de se estar preparado para a chegada do Messias, para a chegada do rei, para a chegada de Jesus. Por isso que esta segunda parábola é bastante interessante. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus começa o seu ensinamento trazendo essa ideia do casamento no contexto judaico. O casamento no contexto judaico é muito diferente do nosso, a começar pelo tempo da festa. A festa, no contexto judaico de um casamento, é longo. Chega a 1 semana, 7 dias de festas. Hoje em dia, o noivo e a noiva, para sustentar em 4 horas de festa, já é um sufoco enorme. Então, sustentar 7 dias de festa, com muita comida, com muita bebida, é algo extremamente desafiador. Mas era comum no tempo de Jesus. Comum. E também, o casamento no tempo de Jesus tinha essa cultura, esse hábito onde a noiva, sobretudo, convidava 10 damas de honra para que pudessem ajudá-la em toda a festa, mas, sobretudo, no cortejo que saía da casa da noiva em direção à casa do noivo. O noivo saía de sua casa e vinha buscar a noiva. E a noiva seguia em direção à casa do noivo, junto com as damas de honra. O casamento era sempre realizado à noite, como é até hoje no Oriente Médio, por conta do forte calor. Não só no cair da noite, mas ainda mais tarde, na expectativa de haver um frescor maior. Daí o texto falar de meia-noite, na chegada do noivo, porque se esperava bastante para que a temperatura fosse mais agradável. Por que 10? Porque 10 na Bíblia é um número bastante significativo. 10 tem a ver também com completude. 10 tem a ver também com perfeição. 10 tem a ver com aquilo que está absolutamente completo. Jesus é aquele que chama os seus, que convida os seus, e que no último dia nenhum sequer se perderá, daqueles que foram eleitos e salvos, e lavados no sangue do Cordeiro. Mas muitos fazem parte, muitos são chamados, mas não são escolhidos. Muitos fazem parte da igreja visível, mas não fazem parte da igreja invisível. Essas 10 virgens querem falar disso, dessa realidade. É interessante que a parábola não dá muita ênfase a 2 personagens importantes num casamento. Aliás, fundamentais num casamento. Que é a noiva, que praticamente não aparece, e o noivo, que chega para a festa, mas não é a ênfase da parábola. A ênfase da parábola está nas 10 virgens, de modo mais especial, em 5 delas.
Esta é a ênfase do texto, esta é a ênfase da parábola, para nos chamar a atenção sobre o desafio de estarmos apercebidos quanto à chegada do rei, quanto à chegada, aqui no caso da parábola, do noivo. Cristo é o noivo da sua igreja. Ele é aquele que retornará, ele é aquele que virá, ele é aquele que vai estabelecer definitivamente o seu reino, e naquele dia será visível, pleno. Ele descerá cheio de poder e glória. E a questão, ela é lá. Nós precisamos de vigilância. Nós precisamos estar preparados. E a parábola nos chama atenção também para um fato curioso, doloroso, lamentável, e que não se ouve muito em nossos púlpitos evangélicos, que é o fato de que a porta se fechará. A porta da salvação se fechará. E a parábola vem nos alertar deste fato. 5 dessas damas de honra perdem o time, perdem o horário da festa e não entram nas bodas, não participam completa e definitivamente da festa, porque o texto diz: e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Então, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, eu queria que nós pensássemos um pouquinho aqui sobre isso, sobre esse desafio de que a porta da salvação se fechará. Em algum momento da história, em algum momento dessa nossa caminhada sobre a terra, nós que vivemos entre o já e o ainda não, nós que estamos vivendo nessa caminhada até que Cristo venha, até que Cristo retorne. Nós vivemos o tempo da salvação, nós vivemos o tempo da paciência de Deus, nós vivemos o tempo onde a porta da salvação está escancarada, onde a porta da salvação está aberta. Mas, de repente, o noivo virá. E aí será tarde demais, quando a porta da salvação se fechar. Há algumas lições aqui, há muitas, eu quero apenas elencar algumas. A primeira delas é a importância das damas de honra. Não devemos imaginar essas jovens sentadas em algum lugar na estrada, no meio da noite, vencidas pelo sono, enquanto o óleo de suas lâmpadas se acaba e estas se apagam. Ao contrário, é melhor vê-las ocupadas na casa da noiva, cuidando dos afazeres, da beleza, do embelezamento da noiva, cuidando dos últimos preparativos. Esta parábola mostra a importância de cada dama de honra, que é escolhida de maneira muito específica. Cabe à noiva escolher as damas de honra, convidá-las, quase que da mesma idade que a noiva, meninas, porque na época judaica era possível se casar a partir de 12, 13 anos. Eram meninas que faziam parte da vida da noiva. Eram meninas que podiam cooperar nos preparativos de seu casamento. E é interessante que o texto e o foco da mensagem de Jesus é, sobretudo, sobre as 5 das 10. Então, elas são extremamente importantes, porque elas nos falam de todos nós.
Essas 10 damas de honra nos falam de todos nós, todos aqueles que são chamados, todos aqueles que são convidados a fazer parte da igreja. Todos nós. Jesus mesmo disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essas 10 damas representam todos que entram na igreja, que dela fazem parte. Não da igreja invisível, mas da igreja visível. Segunda lição: a imprudência das damas de honra sem provisão de azeite. Como a festa era de noite, era preciso sair às ruas à noite, sem iluminação pública, é óbvio, e todos saíam com lanternas, com lâmpadas. Não as lâmpadas utilizadas em casa, mas eram tochas colocadas na ponta de uma vara, com um pequeno recipiente, com uma tocha de pano e embebedadas de azeite. Mas essa tocha não durava mais do que 20 minutos, acesas. Era preciso ter uma provisão de azeite, de óleo, para que de tempos em tempos, cada pessoa que a utilizasse pudesse embebedar novamente. Era preciso provisão, para que durante a marcha, para que durante a festa, e elas tinham uma responsabilidade importantíssima, porque em chegando na casa do noivo, elas iriam se apresentar, elas dançariam. Então era preciso que cada uma delas fosse absolutamente responsável pelo seu óleo e pela sua lâmpada, pela sua tocha. Mas o texto nos diz que 5 das moças eram displicentes. 5 eram prudentes ou previdentes. As displicentes tinham apanhado suas lâmpadas, mas deixaram de levar o óleo. Havia óleo apenas na lâmpada, mas não de provisão. Elas são consideradas imprudentes. O noivo estava atrasado para o seu encontro, provavelmente por conta da discussão entre as famílias quanto ao valor do dote. O noivo não saía de sua casa para buscar a noiva enquanto o dote não fosse estabelecido, enquanto as coisas não fossem acertadas. E a discussão devia estar acalorada. E por isso o noivo se atrasa. E em se atrasando o noivo, nos diz o texto, que as 10 damas, provavelmente outros, mas como o foco é só sobre as virgens, elas dormem. Não há problema nenhum, Jesus não faz nenhuma crítica quanto ao sono, quanto ao cansaço. Elas foram tomadas pelo sono, não há crítica nenhuma com relação a isso. A questão da imprudência de 5 delas é o fato de que elas não estavam preparadas para quando o noivo chegasse. Ora, irmãos e irmãs, qual é o grande ensinamento de Jesus aqui nesse texto? O ensinamento é óbvio. Jesus exclui do reino dos céus todo aquele que deixa de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. No dia da volta de Jesus, eles podem chamá-lo pelo nome e mostrar suas obras religiosas, mas porque não fizeram a vontade do Pai, não terão parte no reino. Essa é a questão dura. Mas é a questão. Este é o ensinamento. 5 das virgens da parábola são chamadas de prudentes. São aquelas que estavam preparadas. São sábias porque estavam completamente preparadas para a situação e seguiram as instruções usuais cuidadosamente.
as Escrituras ensinam que uma pessoa prudente tem verdadeiro discernimento da vontade de Deus. As nécias, as displicentes, e que são o centro da parábola, não parecem culpadas de nenhum mal. Tinham a melhor das intenções, desejavam à noiva e ao noivo muitos anos de felicidade, mas não fizeram a vontade de Deus. Não atentaram para aquilo que era absolutamente necessário: óleo de reserva para que suas lâmpadas pudessem permanecer acesas. Elas se esqueceram de se preparar adequadamente para a tarefa que lhes fora determinada. Chegaram despreparadas e, por isso, não foram recebidas no salão das bodas de casamento. Foram imprudentes. A lição para nós, irmãos, é que não basta começarmos bem a jornada cristã. É preciso terminá-la bem. É preciso ir até o final bem. Por isso que Jesus não cansou de dizer em Apocalipse: sede fiel até à morte. Até à morte, se preciso for. Não só até morrer, mas se preciso for, morram. Por amor a mim. Terceira lição: a urgência do preparo para entrar na festa, na chegada do noivo. Isso é uma lição absolutamente clara. Os versos 10 a 14 nos falam sobre isso. O texto que lemos nos diz que, saindo elas para comprar, porque houve essa sugestão, embora meia-noite, elas saíram para comprar. O texto não diz que elas de fato encontraram, mas elas saíram para comprar. Chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, é preciso preparo para entrar na festa. Nada na parábola indica que se esperava que as 10 moças permanecessem acordadas. Não era esta a exigência. A exigência era existir óleo, azeite, para quando o noivo chegasse. Esta era a exigência, de estar pronto, de estar atento, de estar vigilante, para que, quando se ouvisse esta voz, se ouvisse esta palavra, eis o noivo, saía ao seu encontro, porque era cultural, avistar-se o noivo, haver esse grito, para que todos estivessem atentos, apostos, preparados, de modo especial, as damas de honra. Então, a mensagem central da parábola é dirigida aos seguidores de Jesus, irmãos. Os que são prudentes e estão constantemente buscando cumprir a vontade de Deus. São os que fervorosamente oram: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha, quem ora e quem clama Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é aquele que está pronto, é aquele que tem azeite na lâmpada, é aquele que tem azeite como provisão, é aquele que está, de fato, sensível aos sinais, sensível à vontade de Deus e sensível aos cumprimentos das promessas de Deus. Este sim pode dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, quem está descuidado, quem está se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com as coisas do reino de Deus, não pode dizer Maranata de todo o seu coração, porque lhes falta o óleo da prudência, o óleo da provisão.
Há um outro ensinamento para nós. No último instante, as diferenças aparecem. As 10 damas de honra são convidadas. Estavam ali nos preparativos para o casamento, mas no último momento, as diferenças aparecem. Eram 10, todas bem vestidas, todas animadas, todas convidadas, todas tinham a lanterna, todas aguardavam até certo momento o noivo, até que as diferenças começam a aparecer. Isso é muito interessante. Quantos não fazem parte da igreja visível? Quantos não entram para a igreja? Quantos não fazem parte do dia a dia da igreja, até mesmo de ministérios, de atividades? Eu não sei se vocês viram pelas redes sociais, mas de maneira muito intencional, convidou-se um suposto pastor evangélico no Rio de Janeiro para abrir o carnaval carioca. De maneira muito intencional, esse suposto pastor evangélico foi convidado. Ele que se diz também adepto ao candomblé. Pastor evangélico, mas também membro do candomblé. Com um discurso extremamente progressista. Faz parte da igreja visível, ou se autodenomina pastor evangélico. Nós precisamos estar atentos, porque no último instante as diferenças aparecem. Os versos 6 a 10 nos fala sobre isso claramente. O verso 7, por exemplo, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Jesus deixa aqui de maneira sutil. Elas não disseram: nós esquecemos de trazer azeite. Não. As nossas lâmpadas estão se apagando. Quase que numa tentativa de justificarem-se. Eis a diferença. Elas não tinham azeite. Mas as prudentes responderam: não. Há um tom aqui de uma certa rispidez. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Se repartirmos, todas ficaremos sem óleo, sem provisão. Não chegaremos à casa do noivo. Mas há uma indicação aqui, meus queridos. É interessante porque todas as 10 queriam compartilhar da grande alegria de boas-vindas ao casal de noivos. As virgens eram todas iguais quanto a atenderem ao chamado de se encontrarem com os noivos e irem à festa do casamento. Todas vestiam o mesmo traje de virgem e todas levavam consigo o mesmo tipo de lâmpada. No entanto, eram profundamente diferentes umas das outras. Todas eram iguais quanto a conhecerem e estimarem o noivo e a noiva. Todas tinham lâmpadas que naquele momento estavam acesas. E como o noivo demorou a chegar, todas, como acontece naturalmente, cochilaram e dormiram. Todas foram despertadas pelo grito: aí vem o noivo. Mas foi nesse momento que a diferença entre as virgens foi revelada. Faltou-lhes óleo do preparo, da fé firme, da identidade em Cristo,
do enraizamento na palavra. Faltou-lhes a dinâmica de uma fé constante. Pareciam ser, mas não eram. Sendo idênticas nas coisas externas, prestem atenção nisso, essa é a sutileza da parábola. Sendo idênticas nas coisas externas, as prudentes e as insensatas eram diferentes numa necessidade interna: a falta de azeite. Eis a diferença. Eis a diferença. As prudentes eram prudentes porque sabiam o que poderia acontecer e, portanto, prepararam tudo para as suas futuras necessidades. Já as insensatas eram insensatas porque agiram sem motivação interior. Não supriram os recursos necessários. Ou seja, irmãos e irmãs, a ausência do óleo revela falta de salvação. Um cristianismo que professa tê-la sem a possuir. Todas as 10 virgens tinham algum azeite, ou então não se registraria que suas lâmpadas estavam se apagando. A sabedoria de 5 delas consistiu em prover-se e com antecedência. Então, a distância entre as prudentes e as imprudentes é enorme, é muito grande. Há muitas pessoas, as quais, assim como as virgens insensatas, percebem que precisam de uma lâmpada e adquirem uma, e a acendem, e declaram que pertence ao ambiente evangélico. Porém, não têm a fonte divina dentro de si mesmas. Não tem Cristo no interior de suas vidas. Não tem Cristo no coração. Como Jesus disse na parábola do semeador, é gente sem raiz. Cresce rapidamente, mas logo murcha. Os encantos da vida tomam conta do seu coração. Eis as diferenças enormes. Uma penúltima lição é que a graça salvadora é um dom pessoal, intransferível. Os versos 8 e 9, elas pediram óleo emprestado, mas não se empresta. A salvação é pessoal, intransferível. Marido não pode salvar esposa. E esposa não pode salvar marido. Pais não podem salvar filhos. Filhos não podem salvar pais. Ela é pessoal, intransferível. Este é o ensinamento que Jesus está dizendo aqui. A salvação, a graça salvadora é um dom pessoal, intransferível. O que demonstra aqui, irmãos e irmãs, uma diferença condenatória. Porque 5 tinham provisão de óleo, as outras não. O despreparo teve a mesma medida de insensatez. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, há uma verdade solene aqui. Quando chegar o dia final da salvação, ninguém poderá livrar o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, o seu primo, a sua prima. Cada qual será com respeito a isto, e diante do reto e justo juiz Jesus Cristo, o árbitro do seu próprio destino. Cada um se apresentará diante de Cristo e prestará contas. Cada um. E o último ensinamento. No último instante, a porta da salvação se fechará. A porta da salvação se fechará. A parábola termina com a cena das 5 moças que
encontraram a porta fechada. E clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Seu insistente chamado trouxe à porta o noivo, que disse às moças que não tinha nada a ver com elas. Elas estavam atrasadas demais. Perderam o time. Perderam a oportunidade. Por isso, queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, as insensatas se apressaram para comprar o azeite, embora não sejamos informados se chegaram a fazê-lo. Mas o que está registrado é que, enquanto estavam ausentes, o casal de noivos chegou e as 5 virgens, balançando as suas lâmpadas brilhantes, entraram para o salão festivo com o resto do cortejo. E o texto diz: fechou-se a porta. Que recado solene existe nesta declaração? Qual é o significado da porta fechada? Aquela porta fechada significa a inclusão das prudentes, mas a exclusão das imprudentes, daqueles que pareciam ser, mas que não são. Portanto, não terão acesso no dia final, no dia do juízo. Lá na França tem uma senhora, muito querida nossa, a Helena, que nos adotou durante o tempo que lá passamos, e que nos ajudou muito, que nos auxiliou tremendamente. Algumas vezes ela orava com lágrimas nos olhos, e no meio da sua oração ela dizia, clamando a Deus por algumas pessoas que estavam perdidas, algumas das quais de sua família. E ela dizia: Senhor, que essas pessoas possam entrar, te conhecer, entrar pela porta, enquanto a porta da salvação está aberta. Enquanto a porta está aberta, há oportunidade de salvação. Há oportunidade de acesso, há oportunidade de se entrar, há oportunidade de haver um encontro pessoal com Jesus. Há oportunidade de se render-se a Jesus, reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador, reconhecê-lo como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas no último dia, a porta se fechará. A porta se fechará. Jesus mesmo disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Um grande autor, comentando sobre esta parábola, ele escreveu quase um pequenino poema, e algumas linhas deste poema, triste, diz assim, não há luz, já é tão tarde e a noite está tão negra e fria. Oh, deixe-nos entrar para que possamos encontrar a luz. Oh, não, tarde demais, não podeis entrar agora. Para terminar, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos atentar para o fato de que Cristo virá. Ele virá buscar a sua igreja. E é preciso que os seus estejam preparados. Os seus estejam atentos, com a lâmpada brilhando, aguardando esta maravilhosa voz. Eis o noivo, aí vem o noivo, para que estejamos preparados para subir com ele.
Estarei pronto quando o noivo vier? Há algum tempo atrás, e eu termino, e como essa história é verídica e pública, a gente pode contá-la como testemunho. Na igreja da Mata da Praia, há pouco tempo atrás, se converteu um senhor chamado Seu Zé. Nós o conhecíamos. A sua esposa, tia Penha, orou por ele 37 anos. 37 anos. Até que um dia, os dois se encontraram com o pastor Ronaldo Gama. Num encontro simples na rua. E o pastor Ronaldo Gama virou-se para ele e disse assim: e aí, seu Zé? Já o conhecia de longas datas. Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Foi a pergunta que o pastor Ronaldo Gama fez ao seu Zé. Naquele instante, seu Zé rendeu-se a Cristo. Naquele instante, seu Zé confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sua lâmpada foi acesa com o óleo regenerador do Espírito. Ele se preparou, se tornou um crente ativo, leitor da palavra, testemunha do Senhor. Mas pouquíssimo tempo depois, o noivo veio para ele e o chamou. Mas ele estava preparado. Partiu em Cristo e com Cristo. Eis o noivo. Você está preparado? Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sabemos quando, mas ele virá. Você que nos assiste pela internet, Deus abençoe sua vida, que você também atente para essa verdade. E se você que nos ouve ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, hoje é um dia aceitável. Renda-se ao Senhor e deixe o Espírito Santo acender a sua lâmpada, para que você esteja preparado. E que eu e você, discípulos de Jesus, estejamos prontos, atentos à chegada do noivo. Amém. Amém.